Olá, mulheres! Olá, pessoal aqui do Elas Fazem! Estamos aqui hoje para mais um episódio muito especial do nosso podcast, porque elas fazem muito bem feito e fazem acontecer! Gente, mais uma mulher incrível, mais uma história inspiradora, porque a gente tá aqui para gerar conteúdo, para te ajudar nessa busca do autodesenvolvimento e do autoconhecimento. Antes, um agradecimento especial ao nosso patrocinador e apoiador, Facilite Promotora, uma promotora de crédito aqui da Grande Florianópolis. Amanda, que mulher maravilhosa. Ai, gente, que mulher incrível feliz. Também. Verdade. Ela é uma pessoa que transmite uma energia maravilhosa, né? É. Você já se perguntou o que é inteligência sistêmica e quanto a inteligência sistêmica pode te transformar? Bom, a nossa convidada Ana Garlett vai ensinar tudo pra vocês. Seja bem-vinda, Ana! Obrigada, Dani. Obrigada, Amanda. Um prazer estar aqui. Obrigada a vocês também que estão aqui nos vendo, nos ouvindo. Com certeza será um momento muito rico e espero compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu aprendi, do que eu vivi ao longo da minha jornada. Maravilhosa! A voz, adoro. Uma voz doce, né? Doce. Gente, a Ana Garlett, ela é empresária há mais de 20 anos, fundadora do Instituto QI Sistêmico, educadora e criadora do método A Nova Inteligência. Dani, conta pra gente, o que é a inteligência sistêmica? Vamos lá. Antes, né, para começar a falar de inteligência sistêmica, vou fazer uma pergunta para vocês que nos ouvem, vocês que nos veem, para você, Dani e Amanda. O quanto você estudou desde pequena matemática, química, física, língua portuguesa, preposição, conjunção, todas aquelas... Fórmula de Bhaskara, quem lembra? Nunca usei, Raiz quadrada. Exato. Porém, nós raramente aprendemos como nos relacionar com pessoas. Na fórmula de Bhaskara, você vai lá e coloca todos aqueles elementos e o resultado é só um, certo ou errado. Simples assim, não é? É. E na vida com as pessoas é assim também? Não. Nunca. Às vezes você fala A e a pessoa entendeu Y. Como assim? Da onde isso vem? Então, quando eu falo sobre a nova inteligência, é uma metodologia, uma forma de realmente ser capaz de relacionar-se com as pessoas. Não é uma fórmula redondinha, mas é um princípio, um conjunto de princípios que te orientam. Se eu chego aqui como convidada da Dani e da Amanda, como que eu tenho que me colocar? Como que eu falo com a equipe que está aqui nos bastidores? Eu não sei se vocês sabem, mas tem muita coisa que acontece aqui por trás, né? Como que eu me coloco para que eu seja bem recebida, por exemplo? Como que eu me relaciono com o meu marido, com o meu pai, com os meus irmãos, com as pessoas que eu estou conhecendo pela primeira vez? Tudo isso tem a ver com inteligência sistêmica. Eu digo que se a gente pudesse desenhar, né? Imagina o teu cérebro, tua mente, né? Com as inteligências múltiplas, é como se fosse uma camadinha a mais que está se formando. É invisível, porque é uma postura, né? Uma capacidade de saber, principalmente, o que não fazer quando estou me relacionando com as pessoas. Começa por aí. Ajudei ou ainda Ajudou. Ainda está codificado. Ainda está codificado. Calma que a gente está no começo, né? Não, já fiquei super curiosa, porque realmente, se tu for parar pra pensar, tudo é postura. Tudo é postura e tudo é relacionamento. Se você pensar nesse momento, aquela dificuldade que tá batendo a tua porta, né? Uma de vocês falou, ó, minha vida tá acontecendo, tá uma loucura, mas eu tô aqui plena, né? Porque provavelmente essa pessoa que disse isso, não vou dizer quem foi. Eu digo, Vou me entregar. Com certeza é alguém que está plena de pai e de mãe, está plena das suas raízes, né? Ou está tomando a força das suas raízes, por isso ela consegue seguir em frente, né? Porque essa postura que eu trago para vocês, ela começa desde que nós somos bem pequenos. E às vezes as nossas formas de lidar podem ser equivocadas também por isso. Nós não sabíamos, né? Foi por isso que eu me coloquei a fazer esse trabalho.
Bom, posso contar um pouquinho da minha história? Conta, a gente quer saber como a tua história chegou na inteligência sistêmica. Então, Conta pra gente. Exato. E, gente, a Ana é uma ótima contadora de histórias. Então, depois a gente vai deixar o Instagram dela. Sigam ela, que vocês vão se encantar. Eu gosto de contar histórias, né? Então, eu sou filha de um casal de agricultores. Eu nasci numa região, assim, que a gente não tinha acesso à cultura, não tínhamos acesso a muita coisa, mas eu queria vencer, eu imaginava um mundo e eu queria dar muito orgulho para os meus pais, né? E foi assim que a minha vida começou. Com 13 anos, eu saí da casa dos meus pais, fui para um convento, um colégio interno, que na época era onde a gente ia para estudar. Com 18, eu me tornei... 17 para 18, eu me tornei babá, me tornei empregada doméstica, fui cozinheira. Todo mundo acha que é mentira quando eu conto isso, que é storytelling. Não é, não é? Pena que não existia foto digital naquela época, né? E eu tive que fazer muita coisa. E o meu sonho era fazer medicina. Se der tempo, depois eu vou contar para vocês, né? O quanto a história da nossa vida, ela vai sendo alinhavada. E você vai querendo fazer aquelas coisas que faltaram no teu sistema familiar. Então, eu queria ser médica, salvar as pessoas, né? Eu tenho um histórico de um acidente, eu via os meus pais sofrendo pelo acesso à saúde, né? Eu queria ser médica. Não foi possível, eu fiz direito. Fiz direito, encontrei meu companheiro, trabalhamos muito, criamos um negócio, vencemos. Eu tinha 2 filhos lindos, eles são lindos, meus filhos hoje. Um tem 21, um tem 19. Claro, como todos os filhos são, tá? Então, mães que estão aqui, calma, tá? Totalmente imperfeitos como os de vocês, bem normal, né? Mas quando eu me vi alcançando tantas coisas e eu estava esgotada, totalmente esgotada. Vocês já viram falar a capa da gaita? Sim, meu Deus. Às vezes a gente tá assim. Mas era na minha alma. Eu tinha trabalhado muito, mas eu não era capaz de usufruir. Eu queria salvar meus pais, então eu estava totalmente fora do lugar. Eu me sentia culpada porque eu tinha acesso a coisas, porque eu podia viajar. Então eu me lembro uma vez eu fui para a Europa, né? E eu ficava triste, e eu pensava nos meus pais, e eu pensava na minha irmã. Então, a minha jornada foi muito longa. E o que começou a acontecer? Eu comecei a me sentir mal, os meus filhos começaram a sintomatizar, porque é isso que as crianças fazem. Quando o teu filho começa... às vezes ele não vai bem na escola, às vezes ele fica muito irritado, às vezes ele não dorme... Várias questões que você nota que não são normais, que o médico fala, mas está tudo bem com ele. Você olha e pergunta, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o papai dele? Nossa. E aí foi assim que eu cheguei no trabalho sistêmico, por uma dor pessoal. Porque os meus filhos falavam assim, se a mamãe sofre, eu sofro com ela. Assim eu mostro o meu amor. E era muito dolorido ver aquilo. Então, por eles, eu comecei o meu movimento. E eu vejo nos meus clientes, nos meus alunos, nos meus mentorados hoje. Às vezes eu trabalho muito com a pessoa, né? E digo para ela, você pode, você tem força, toma a tua história, faz algo maravilhoso com ela. Para a pessoa é difícil. Mas quando ela olha para o seu filho, aí ela ganha uma força. Ela acende, né? Da onde vem isso, Ana? Tem a ver com o futuro. Mas pode ser que alguém aqui diga assim, eu não tenho filho, vou deixar esse podcast. Espera que vai chegar a tua vez. Continua aqui. Vai chegar a tua vez. Não, você é o filho dos teus pais. Você é essa criança dos teus pais. Você é o sonho dos teus pais. Então, a minha grande virada foi, não, peraí. Quando eu tô viajando, alcançando alguma coisa, meus pais estão viajando através de mim. E eles estão lá felizes, né? Meu pai é super orgulhoso, assim. Ele fala, não, eu tenho a minha filha, ela dá palestras para milhares de pessoas e ela foi num congresso. Olha só a felicidade que eu tô dando para eles. É disso que se trata. E então, eu fui me curando, né? Primeiro fui me curando, fui me apropriando de quem eu era. E eu me apaixonei por esse trabalho, né? Hoje eu tenho outros negócios, né? Eu continuo, faço a parte estratégica da empresa que é minha e do meu marido. Trabalho também com construção, com investimentos, mas o meu coração está nesse trabalho. É o que dá sentido para a minha vida. E aí, o que acontece?
As pessoas, no início, esse trabalho da inteligência sistêmica, ele começou como uma terapia. Dentro do meu trabalho, eu trago os princípios que talvez vocês possam ter visto falar, que é das constelações familiares. O que é as constelações? Às vezes as pessoas acham que é uma coisa mágica. É uma forma de ver-se dentro do nosso sistema. No alemão, na origem dessa palavra, não falo alemão, vocês falam alemão? Não. Então vamos deixar a tradução de lado, né? Mas no alemão a palavra é posicionamento. Como que eu me posiciono dentro dos meus sistemas? E aí eu aprendi com o próprio Bert, que hoje já faleceu, o criador da técnica das constelações. E depois eu tive toda a minha formação com um professor alemão também. E eu olhava e dizia, gente, isso aqui tem que chegar na escola. Isso tem que ir para a empresa. Isso tem que ter grupo de pais para ensinar as crianças os princípios, né? São 3 princípios onde a gente começa a trabalhar. Pertencimento. O que significa isso? Nós queremos pertencer aos sistemas. Nós fazemos coisas absurdas para pertencer. E se você não tomar cuidado, você faz coisas ruins, inclusive para você, para uma outra pessoa. A gente fica leal a tudo isso, né? Que é um exemplo. Vamos pegar um exemplo bem extremo, né? Para vocês compreenderem. Um time de futebol. As coisas que se faz numa torcida de futebol, dificilmente aquelas pessoas fariam isoladamente. Mas quando elas estão num grupo, se sentindo pertencente, o todo toma conta delas e elas são capazes de fazer, inclusive, coisas ruins para a sociedade, para si mesmas, colocarem-se em perigo. Isso tem a ver com o nosso sentido e necessidade de pertencer. Então, qual que é a orientação sistêmica sobre pertencimento? Nós não excluímos as pessoas. Nós respeitamos o direito de cada um ser como é, por exemplo. Depois tem o princípio da ordem, que tem a ver com a sequência. Quem chegou antes, quem chegou depois? Isso é importante. Lembra que eu falei para vocês, né? Como é que eu chego aqui nesse lugar que eu não conheço? Eu sou a última. Eu chego como a última? Pequena, aprendiz. Quando eu chego numa empresa, eu tenho uma tática infalível para saber se o colaborador vai fluirá bem ou não. Vocês sabem... Vamos lá, já estou curiosa. Como é que vocês fazem? Que eu sei que vocês trabalham com muitas pessoas. Como é que vocês fazem? Olha, eu, particularmente, com as pessoas que eu já trabalhei, que eu trabalho, eu tento acompanhar muito o comportamento dela e analisar os padrões, se ela repete muito padrão. Porque, às vezes, na entrevista, a gente fala o que o outro quer saber para impressionar. E, às vezes, na primeira semana, a gente ainda tá naquele personagem. Só que depois de um tempo, as pequenas coisinhas que você faz é que realmente diz quem você é, né? Vocês viram que a Dani falou, né? Postura. Ela não falou de conhecimento, ela não falou de técnicas, ela não falou, eu vou lá ver se essa pessoa domina o Excel, que ela disse que dominava. Nada. Comportamento, né? E aí eu vou entregar uma pérola para vocês. Observem essa pessoa na primeira semana, no primeiro mês. Como ela se coloca. Como alguém que quer aprender muito, que é permeável, e que quer receber do sistema empresarial um pouquinho para que ela possa fazer parte. Ou alguém que chega e pede a janelinha para sentar. Ou ela olha e fala assim, nossa, mas essa câmera nessa posição tá errado, isso daqui não vai funcionar. Ou, como é que a pessoa que fez essa iluminação não percebeu e ela não sabe tudo o que aconteceu para que aquela iluminação estivesse ali, a câmera aqui, quanto teste, quanta experiência. Ela chega como a primeira ou a última? Como a primeira? Não vai dar bom. Não vai. Eu sempre falo, vai dar ruim. Eu sou mãe de adolescente, então a gente tem umas tiradas, né? Isso é um princípio sistêmico. Qual é o meu lugar nesse sistema? Mas eu vim de Harvard. Isso, mas eu sei tudo. Eu sou a última bolachinha do pacote, né? Eu brinco. Não importa. Você continua sendo o último no tempo. Então, se eu chego para liderar 1000 pessoas vindo de Harvard, eu sou o último. Eu sou o que carregará as maiores responsabilidades e serei remunerado de acordo. Aí entra o princípio do equilíbrio, né? As pessoas confundem isso. Tem a ver com equilíbrio. Se eu carrego mais responsabilidades, é claro que a compensação é maior.
porém o meu lugar é o último. Então eu chego e olho para todos e digo, olha, eu sei que vocês estavam aqui há mais tempo. Eu vou servir a vocês. Eu vou liderar para todos vocês. E eu preciso de cada um de vocês. Vocês me ajudam? Percebe como até vocês ficaram assim. Ana, tá contratada! Vamos fazer um treinamento lá na empresa. E engraçado, né? Aconteceu ainda há pouco, na onde a gente trabalha, o negócio tá pegando fogo, que é vida acontecendo, né? A Amanda chegou pra mim e, tá, mas a culpa é de quem? E eu até falei pra Amanda, a culpa é minha. Porque eu me coloco no meio de todo mundo que tá participando do problema ou tá tentando resolver o problema. É todo mundo junto. Então, é um conjunto. Eu não posso me eximir da culpa. Então, se algo saiu fora do controle e tá a mim, a culpa é minha, sabe? E hoje eu percebo muito que as pessoas apontam o culpado. Eu não sou culpado disso, é você o culpado? É você o culpado? É você o culpado? Não, eu acho que um pouco disso é você saber assumir a responsabilidade, né? Isso, era isso que eu diria pra você. Troca essa palavra da culpa por responsabilidade. E algo sistêmico muito importante, quando a gente fala de empresas, organizações, liderança, é o seguinte, você falou, né? Eu sou a responsável. E né? Eu diria... nós precisaríamos olhar com cuidado, porque às vezes o que a gente faz? A gente não tem um sistema muito bem formatado, a hierarquia de responsabilidades não está muito clara, e aí depois nós personalizamos o problema. O problema é de uma pessoa, mas muitas vezes o problema começa porque o sistema não está bem desenhado. Talvez tenha sido isso que aconteceu. E aí o que acontece cai sobre as costas de alguém. Mas a questão tem a ver com o sistema. E sabe por quê? Porque uma empresa, ela não é um sistema natural. Não. A nossa família Nasci, faço parte. Tem muita gente que vai pra empresa achando que é família. Papai, mamãe, me dá colinho, chupeta, bilu-bilu. Ser reconhecido, me reconheça, olha, me dá estrelinha. Isso. Não ganha estrelinha? Isso. Essa pessoa que tem esse comportamento, gente... ela provavelmente tem um movimento interrompido em relação aos pais. Os pais, seres imperfeitos como nós, né? Eu sei que a Amanda é mãe, a Dani já é mãe. A Amanda é mãe, a Amanda sabe, né? A culpa... eu deveria ter feito mais e melhor. Então, os pais são imperfeitos. Sinto muito se vocês achavam o contrário. Eu deveria ter avisado antes quem está nos ouvindo, mas agora eu falei. Falei e não posso sair correndo, gente. Eles são imperfeitos e às vezes os nossos pais estão enredados em muita dor, muito sofrimento. Eles viviam numa outra época, escassez, filhos de pessoas que fugiram da guerra, muita coisa, né? Mas alguns filhos têm muita reivindicação e eles olham, esse pai eu não quero, me deu muito pouco. A minha mãe é submissa, não quero. E aí eles jogam os pais no lixo. Só que aí falta. Eu fico carente, eu fico com um vazio. Eu não tenho ninguém que me aplaude. Não porque eu não tenho, porque eu não quero daquele jeito. Sabe aquele aplauso meio torto? Mas eu não vejo que o braço do meu pai é torto. Então ele vai aplaudir torto. É o que ele consegue, né? Aí eu vou para a empresa e quero um papai e uma mamãe. E quero reconhecimento. E só vou produzir se tiver muito aplauso. Tem pessoas... profissionais liberais, por exemplo, que estabelecem um preço muito aquém do seu trabalho, do seu serviço. Aceitam todo tipo de negociação para baixar o preço. Para quê? Porque a diferença eles recebem em tapinha nas costas, abraço, validação. É alguém que não dá conta do não. Vender, vocês trabalham com vendas, né? Vendas, gente. Você tem que ser muito adulto para vender. Porque um vendedor recebe não. O tempo todo, né? O tempo todo. E se eu quero ser amado, se eu quero ser validado... Meu Deus. Não pode ser vendedor. Não pode ser vendedor. Não, e eu falo porque a venda começa no não. A venda começa no não. Aí é que tu vai ser o vendedor. Porque o vendedor com sim
é tirador de pedido. Mas, ó, eu nunca tinha Falei feito isso ontem. essa conexão. Se você quer validação, como que você vai lidar com o não, com a rejeição do cliente, com o eu não quero agora? Caiu a ficha. Meu Deus, é uma martelada a cada ligação, ou a cada prospecção, a cada cliente é uma martelada no teu coração. Exato. Aí você exato. se frustra, se fecha, não quer andar, não quer se desenvolver. Vamos buscar o pai e a mãe. Tá tudo lá, né? Primeiro passo. Tudo começa na nossa família. É verdade. Né? A gente olha pra eles, Tudo né? começa na família. Só que tem um grande engano, sabe? Porque às vezes as pessoas falam muito no meu trabalho, né? Eu trabalho com líderes de grandes negócios. Eu tenho, por exemplo, na minha mentoria, uma pessoa que eu admiro, assim, muito. Ela está na 4ª geração do negócio da família. Vocês têm noção como era o Brasil e como é o Brasil agora? E essa família manteve esse negócio ao longo de todo esse tempo. Vocês precisam ver o que é a postura dessa mulher, uma executiva. E quando você olha o que ela tem de diferente de muitas pessoas que eu atendo com a empresa quase quebrando, ela tem um respeito e uma reverência por aquilo que ela recebeu, por aquilo que ela aprendeu com o bisavô, com o avô, com o pai. Mas eles não são perfeitos. Só que é a postura dela em relação a eles. Então, para você, né, que está nos vendo, para vocês como partilha, mesmo que os pais não consigam ser o que vocês desejavam, se vocês conseguem recebê-los dessa forma, tomar a força deles, você vai muito longe, porque você é um fruto conectado à sua raiz. Você está o tempo todo sendo nutrido. Porque através dos pais, pensem, é praticamente genético, biológico também, né? Através dos pais vem muito legado sistêmico, vem muita coisa. Eu tenho histórias incríveis. Por exemplo, uma pessoa num trabalho falou assim: o meu sonho era tocar piano e eu queria muito tocar piano e eu não sabia, não tem nada a ver comigo, mas era o meu sonho. E aí ela vai para esse movimento e começa a resgatar a mãe, o pai, porque ela estava bem longe deles no coração. De repente, a mãe conta, assim, en passant, que um dos avós tocava piano. Olha. E ela assim, é daí que vem a minha paixão. Então, todos os nossos antepassados vivem em nós. Isso é lindo! A gente falou em outro episódio, onde a gente falou da psicogenealogia. Você aborda isso também, né? Sim, eu sou psicogenealogista também. E nós somos os sonhos mais lindos. Nós somos o sonho mais lindo dos nossos antepassados. E isso é a mais pura verdade, né? Exatamente. E a psicogenealogia é maravilhosa, né? Então, por isso que eu chamo de nova inteligência. Porque é uma combinação de muitos conhecimentos. Eu trabalho com as pessoas, o nome, as datas, repetições de datas, prestem atenção. Se você receber o nome, por exemplo, de alguém da tua família, né? Sabe aquele Luiz Júnior, André Júnior? Os pais precisam tomar muito cuidado com esses nomes que são repetidos na família, porque você, de alguma forma, gera uma programação naquele descendente, naquele filho. Quase como se ele tivesse que ser uma cópia de segurança do André principal. Entende? Olha aí, eu fui estudar minha árvore genealógica. Meu pai é Amandio. Meu nome é Amanda. Olha só, eu sempre dizia meu pai, ele é muito criativo. Me colocou Amanda. E aí, era motivo de risada, todo mundo ria. E aí, eu fui estudar um pouquinho do meu bisavô. Sabe qual que é o nome dele? Pasme. Amando. Olha aí eu falei, só. gente... É mais gente criativa aí no movimento, na minha árvore, não é? Você chegou a estudar o significado desse nome de Amanda? Qual o significado, Amanda? Foi feito para ser amada. Eu sou um amorzinho. Porque tem o prefixo, né, de amor mesmo, né? E talvez, vê se faz sentido, Amanda. Ai, meu Deus, e agora eu tô desesperada. Não, isso pode ser uma força. Não, adorei. Né? Exato. Vocês estão vendo o que a Amanda tá fazendo? Eu falei para ela, precisa ter cuidado, porque isso pode transformar a pessoa numa... É como se ela ficasse preocupada. Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Porque parece que eu sou muito parecida com esse que me deu o nome. Eu não me sinto tão livre. E ela disse, não, adoro, foi feito para ser amado. Ela pega o que tem de bom. E aí, você poderia perguntar-se, já que você está estudando tua árvore, o que aconteceu lá atrás dessa família? Faltou amor.
Pois é. Aí eu tô nessas perguntas. Que agora 3 gerações nascem trazendo o amor como uma vibração de nome. Toda vez que alguém fala Amanda, essa pessoa está vibrando também amor. Entende? Então, você traz para dentro do sistema e você só cuida para equilibrar, para não ser amorosa demais. Porque o teu desafio pode ser, às vezes, você dar amor demais para quem não está preparado para receber, para quem não pode compensar ou não consegue na mesma medida. E aí você desequilibra os teus relacionamentos. Que é o Ai, gente, não, eu amo. Gente, relacionamento é tudo. É tudo. E a lei principal de relacionamento é equilíbrio. Porque é relação entre pessoas no mesmo nível. Vamos pensar, pais e filhos. Um é grande e um é pequeno. Não é nesse sentido, assim, literal, né? Mas um veio antes, um veio depois na ordem. Eu sou filho, eu deixo meus pais em paz. Eu paro de exigir, eu já ganhei a vida. Muitos de nós, além da vida, ganhamos ainda muita coisa de brinde. Muita, né? Coisa. E quando os meus alunos falam, não recebi nada, eu falo, calma lá. E às vezes dou umas tarefas terríveis para eles. Nesse final de semana, uma pessoa recebeu de tarefa, ela tinha que fazer uma lista de 10 a 100. Sobre o pai, sobre a mãe, sobre o filho e o marido. Eu disse, pra você tem que ser 100. Então, deu 400 coisas na lista dela. Para que ela percebesse. Uma vez uma moça falou assim, ai não, a minha mãe foi muito ausente comigo. Poucas coisas ela fez. Mas nada. Não, ela fez algumas coisas. Mas, por exemplo, a última. Eu não lembro. Me lembrei, ela fez meu vestido de noiva. Fez? Como assim? Ela era costureira? Não, ela fez de crochê. Assim, isso que a mãe não tinha feito nada por ela. Olha o trabalho, todo o empenho da mãe para fazer manual. Aí eu olhei para minha cliente, mas ela era tão jovem, eu pensei... Porque ela disse, não, lembrei de uma coisa. Eu disse, nossa, faz muito tempo que você casou? 3 meses. É tudo muito Nós, filhos, temos uma memória muito pequena. Entende? Isso é verdade. Eu posso falar uma história pessoal minha em relação a isso, que eu fiz meditação numa formação de coach que eu fiz. E eu tinha um pouco do julgamento dos meus pais na questão do amor. Até mãe, pai, se vocês assistirem, desconsidera essa parte. Porque a minha irmã nasceu 4 anos depois de mim. E a minha irmã nasceu com uma doença em que eles tiveram que dar muita atenção para ela. Então aos meus 4 anos, eu cresci achando que eu não tinha sido amada, que eu não tinha sido vista, que eu não tinha recebido o mesmo amor que talvez a minha irmã estivesse recebido. Então, na minha adolescência, fase adulta, eu acabava buscando equilibrar esse amor em outras coisas, em relacionamento, em trabalho, em amizade, em várias coisas. E nessa formação que eu fiz, eu pude voltar para esses momentos tendo uma outra percepção deles. E eu pude ver o quão amada eu fui. E quando você volta ressignificando aquilo e entendendo aquilo, você volta uma pessoa mais forte. Hoje, eu tenho a força deles dentro de mim. Exato. Porque eu sei o quanto eu fui amada, o quanto eu fui... Reconecta, né? E talvez, assim, a coragem do meu pai e o servir da minha mãe é o que me fazem ser fortes hoje, sabe? Que me fazem ser a pessoa que eu sou. Só que se eu não tivesse visto aquilo, talvez hoje até agora eu seria aquela pessoa que ficasse ali mendigando amor dos outros. Percebe? Percebe? Vendas seria difícil para você. Dizer não seria muito difícil para você. Porque se você precisa de amor, né? E é um movimento muito inconsciente, a tua criança de 4 aninhos dirigiria a tua vida. Sim. Né? Então, às vezes eu falo assim... Convida a tua criança para soltar o volante da sua vida. Coloca ela na cadeirinha, no banco de trás. Diz para ela que tá tudo bem agora. E que você vai mostrar a sua vida para ela. Que você vai cuidar dela. Do que ela precisa. Faltou um sorvetinho, você vai dar. Sabe? E você cuida da tua criança. Você não joga ela fora. Porque tem gente que fala assim, joga fora. Não! Essa foi a pessoa que eu fui. E talvez, Dani, eu ensino os pais muitas vezes sobre isso que você está falando. Quando numa família nasce uma criança com alguma dificuldade ou com alguma doença, né? Que demanda mais atenção, os pais tendem a fazer isso. Então, sem perceber, os teus pais acabaram...
dando mais a ela que chegou depois e você era a primeira. E também tem ciúme, né? Porque o que eu pude perceber era a minha questão de ciúmes. Porque eles me davam tudo aquilo. Só que talvez eu queria sempre ter igual ou mais do que ela. Exato, porque aí é a ordem. Eu vim antes, eu sou a primeira. Eu sou a primeira, entende? E sabe qual o grande risco que você correu, Dani? De fazer o seguinte. Então eu vou adoecer como ela. E aí eu vou receber o que ela está recebendo. Mas não é assim, gente, racional. Se fosse, seria fácil. Tudo inconsciente, É o nosso movimento de alma, né? Então, muitas vezes acontece isso. Então, nessa família, eu preciso adoecer para receber afeto. Então, eu farei isso. A criança faz isso, né? Porém, se a gente olha da perspectiva dos teus pais, eles olharam para você como alguém forte. A Dani já se vira sozinha. A Dani é forte, a Dani consegue, né? Mas, às vezes, a tua criança... precisava um pouquinho mais. E eu sempre trabalho isso com as pessoas. O que isso trouxe para você? Porque a força da mãe é uma força de cuidado, proteção, afeto, né? A força da mãe está muito ligada ao início das coisas. Por exemplo, se você é uma pessoa que consegue iniciar muitas coisas, mas não termina, provavelmente você está com mais força feminina e menos força masculina. Mais força da mãe, menos do pai, dos homens da família, né? E a força do pai é uma força que te permite ampliar a percepção, colocar teu carimbo no mundo, ir para além do conhecido, além do conforto, além das barreiras, enfrentar o dia a dia, força, foco, ação, tudo isso é pai. E sabe como o pai ensina isso pra gente, esse danado? Como? Não fazendo. Eita! Porque nós, mães, né? Isso é muito atávico do feminino, do cuidado. A mãe faz. A mãe não suporta ver a criança tentando amarrar o cadarço. Ela precisa fazer uma camisa de força para esperar o tempo. A mãe não espera o tempo, porque a mãe não suporta ver a criança sofrendo. O pai suporta. Nesse sentido, quem faz mais? Não é uma competição. Ambos fazem igual. Um faz, o outro, por não fazer, ele olha para você. Exato. Porque ele olha para você e fala assim: você é capaz. Você é capaz, Amanda. Você é capaz, Dani. Você é capaz. Eu não preciso fazer para você. Vai lá. Se der ruim, você me chama. Por isso que com o pai a criança rala o joelho, rala o cotovelo, mas é com o pai que ela desenvolve essa capacidade de disciplina, de ação, coragem, de tomar riscos, de sair de um trabalho que está horrível e ir para o novo. Se desafiar, né? Exato. De perceber, peraí, estou num relacionamento abusivo. Eu vou sair daqui agora. Sem a força do pai, isso é mais difícil. E tudo você descobre olhando para dentro de si, né? E entendendo e ressignificando isso. Porque hoje eu percebo, as pessoas acabam não tendo o autoconhecimento e culpam, julgam. Ou, não, eu sou assim, pronto, acabou. Acho que a gente pode se melhorar a todo e qualquer momento. Só que também tu acaba freando os teus sonhos, conquistar o que você almeja conquistar. E você bota a culpa em outras pessoas também, né? Eu vejo hoje uma certa infantilização dos adultos, né? Talvez porque a tecnologia ela é tão maravilhosa, mas ela nos fez acreditar, nos iludiu de que eu aperto um botão, que eu passo um filtro e tudo... Eu faço um download. Eu faço um download, um upload e tudo fica bem, né? Para algumas coisas, sim, isso é muito bom. Mas para aquilo que é o nosso interior, ainda continua sendo daquele mesmo jeito. Nós continuamos a ser pessoas humanas que precisamos trabalhar, né? E hoje o mundo pede muito esse nosso autoconhecimento, autodesenvolvimento. Nós nos relacionamos com o mundo inteiro. Às vezes você quer, por exemplo, uma determinada vaga de trabalho. Você está concorrendo com uma pessoa da China, uma pessoa da Índia, um americano. Então, o mundo ficou muito mais complexo. E para um mundo mais complexo, novas habilidades emocionais, relacionais. Como que eu me relaciono? Então, no trabalho da Nova Inteligência, o que eu fiz? Eu criei uma sequência de
uma sequência de desenvolvimento, como se fosse uma árvore. A gente está aqui, é muito fácil de explicar, porque é do jeito que eu explico, né? Eu aprendi isso com o Bert. Vocês estão vendo aqui, né, nas paredes, tem alguns lugares que tem essas nervuras da madeira, né? Então, quando a gente estuda botânica, a árvore, mais ou menos a cada ano, ela faz um anel novo, um círculo novo, do centro para fora. É assim que eu trabalho também. Eu começo trabalhando o primeiro círculo do crescimento, que eu chamo a nossa família de origem. Quem está no nosso primeiro círculo? Nossos pais, os avós, a nossa história, tudo que aconteceu. De onde é que eu vim? De quem eu sou descendente? Eu sou libanês? Haviam escravos na minha família? Haviam povos originais, os indígenas? Eu sou europeu? Qual que é a minha história? Porque também existem as dores de cada uma das raças que nos compõem. Para vocês verem que longe que esse trabalho vai, né? Então, meus pais, a minha origem, meus irmãos. Primeiro círculo. Resolvi aqui, é quase como um joguinho. Bom, agora eu posso pular vou pro próximo nível. Próxima fase, vamos embora. Trabalho e dinheiro. No primeiro círculo, eu tenho que aprender a pedir e receber, pegar a minha história. No segundo, trabalho, servir. Você falou sobre servir, né? Servir. E aí, quem me serve pela primeira vez? A minha mãe. De 7 a 9 meses, né? É a nossa mãe. É com ela que a gente aprende a servir. Então, trabalho, dinheiro, tá aí no segundo círculo. Ok, essa casinha? Vamos para a próxima. Próximo nível. Relação a dois. Né? 2 pessoas equivalentes, um homem e uma mulher, ou 2 mulheres, 2 homens, aqui não faz diferença, né? Como que eu me relaciono com o outro, esse ser completamente estranho, outro sistema, outros valores, outras crenças, outro povo, às vezes, né? Depois, uau, disse sim para uma outra pessoa, um outro sistema. Quem chegam? Os filhos. 4º círculo do crescimento, onde aí já não se trata mais de mim. Já nasce uma outra coisa dentro de mim, né? Que é o pai e a mãe em mim. Então, eu me torno, né? Assim como sou filha, irmã, neta, sobrinha, líder, também sou mãe, ou também sou pai de uma criança. E ali, qual é o aprendizado? Aprender a guiar essa criança para que ela seja livre, o mais livre que ela puder. E no 5º círculo, então, chega o mundo, eu e o mundo. Ali onde estão os negócios, onde eu vou empreender. Percebe como a árvore foi ficando grande? Foi. Vocês foram vendo os anéis? Eu fiquei imaginando aqui, te juro. Eu sou um pouco criativa na coisa. Eu fiquei imaginando aqui enquanto tu falava. Mas é exatamente isso, né? O empreender, onde eu me coloco a serviço de muitos já. De muitas famílias, de muitas pessoas. Às vezes a gente tem uma fala tão desrespeitosa com os empresários, com as pessoas que geram empregos, tão desrespeitosa. Isso só mostra o quanto a gente o quanto muitas vezes nos colocamos infantis na nossa postura, né? Não é nem é infantil, eu não vejo a grandeza do que o outro está fazendo. Eu não vejo quantos quilos pesa a coroa que ele carrega. Né? Então, se eu quero chegar nesse 5º círculo com sucesso, onde é que tudo começa? Lá no primeiro. Tem um 6º e um 7º que eu brinco com os meus alunos, complexo. Mas é bem depois, né? Eu tenho uma aluna de 78 anos. Que maravilhoso. Incrível, buscando autoconhecimento. Ela é fantástica. Ela está começando uma nova carreira agora. E ela é um modelo para todos nós. E ela sempre conta, Ana, ela tinha 50 e tantos, 50 não, pouco mais. Fazem uns 10 anos. Ela fala, Ana, você estava presente no dia que eu fiquei sabendo que o meu pai me amava. Ai, gente, que lindo! Eu fiquei até arrepiada. Porque ela passou mais de 60 anos pensando que não era amada. E ela disse, você lembra? Então, para quem está também nos ouvindo, né?
eu sei o peso que isso tem, porque eu vivi isso, sabe? Então, não que eu não sentisse antes, mas eu vi a proporção que era. E como isso te torna forte. Gente, eu sou outra pessoa, tá? Então, descubram quão grandes são os seus pais e quanto é o amor deles por você, porque isso te torna uma pessoa inabalável, indestrutível. Claro, ninguém é um super-homem, né? Mas isso te torna muito forte para as coisas que estão por vir pra vida, sabe? É como se você ficasse no teu lugar, no teu próprio lugar e trouxesse todos os teus recursos. Então, conforme as coisas vão acontecendo, você vai vivendo, né? E talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui tenham uma história difícil, né? Sim. Existem histórias de adoção, existem histórias de pais que foram embora, geralmente o pai, né? Então, eu queria dizer também para você, sabe? Nós nunca sabemos o que de fato aconteceu e o que ele carregava no coração. Então, mesmo que você não o tenha conhecido, ele está dentro de você. E se você encontra isso dentro de você, isso já é suficiente. Como é que eu sei? Eu vejo isso. E é maravilhoso quando a pessoa reencontra, né? Essa minha aluna, o pai dela já tinha falecido. E ela começou a lembrar de muitas coisas, né? E mesmo esse homem que talvez só pôde dar a vida para alguém e foi embora, seguindo outros homens que foram, movimentos de migração fazem muito isso com os homens, né? Descendentes de guerras, os homens ficam migrando, né? E são movimentos muito inconscientes. Se a pessoa não teve uma base familiar, se a pessoa não teve uma preparação, a pessoa é como se ela se perdesse, ela sai pelo mundo. Não tem nada contra você que é filho. Não tem nada. Eu sempre falo, que pena que ele não pôde te conhecer. Eu tenho certeza que ele amaria se ele tivesse visto quem você se tornou. E isso, quando a pessoa encontra esse lugar, ela ganha uma força. A gente tem a história aí cheia de pessoas que tiveram destinos difíceis e fazem coisas maravilhosas para o mundo. A gente vê também que, às vezes, um trauma na infância, um pai que falece cedo, que vai embora, provoca um tipo de mudança cognitiva e neurológica na pessoa, que ela desenvolve um tipo de força que só quem viveu aquele trauma, aquela experiência pode ter. Inclusive, aumentos de níveis cognitivos, por exemplo, são pessoas que desenvolvem, por algo que ainda a ciência não explica tão bem, né? Mas elas têm uma capacidade de ver fluxos ao longo do tempo que elas conseguem ver 50 anos. Então, elas criam um negócio hoje e elas vêm 50 anos à frente, elas sabem o que elas têm que fazer. É um nível de compreensão de sistemas muito alto. E foi feito um estudo sobre isso, né? E identificou-se que muitas dessas pessoas de alta cognição, não é QI, não é inteligência, elas tinham histórias, muitas tinham vivido traumas na primeira infância. Olha. Então, tudo que é difícil na nossa vida também pode ser uma força. Também pode ser um recurso. E tudo prepara a gente e transforma a gente no que a gente é hoje, né? A gente é o resultado de tudo isso aí, de todas essas histórias que aconteceram. E eu não... Por que não olhar para isso? Exato. Por que fazer de conta que passou, né? Exato. Passou, já é passado, agora eu vou olhar para frente. Mas ao longo do tempo eu entendi que olhar para frente é você trazer junto o que tá lá atrás, né? Porque a gente é a soma disso tudo. Tá tudo em você. Perfeito. Tá tudo em você. É isso aí. E se você exclui, né? Você tá excluindo algo de você. E foi engraçado, a gente fez esse episódio da psicogenealogia e até eu printei e mandei pra Amanda na época que eu fui atrás da minha árvore genealógica no site, né? É muito louco isso. Os meus tataravós, tanto mãe, tanto por parte... Os avós do meu pai, maternos e paternos, vieram da Itália. Então, teve esse processo de imigração para o Brasil. E o meu pai também, ele saiu da casa dos pais e foi morar no Paraná. E eu saí do Paraná e vim morar em Santa Catarina. Então, olha o padrão se repetindo, sabe? E isso é muito doido. E o nome do meu tio-avô era Daniele. Então, assim, as coisas se conectam sim. Por que não olhar para isso, gente? Olha só. Muito. Mas só não olha quem não tem acesso a esse conhecimento. Por isso que a gente tá aqui. Ou tem medo, gente.
Olhem para o seu passado. Não julguem. Eu acho que é o mais importante, né, Exato. né, Ana? Não julgar. Eu acho que muitas pessoas julgam a família, julgam o que foi feito, julgam as tomadas de decisão. Eu digo isso porque eu vivi na minha família muitos julgamentos, decisões de herança que teve briga e várias coisas. Eu acho que a gente se abster do julgamento e olhar isso como compreensão do que a gente pode se melhorar, torna a gente uma pessoa melhor, né? Com certeza. E você trouxe um tema, um ponto tão importante que é o da herança. A gente tem que fazer um podcast só sobre isso, porque o dinheiro tem alma. O dinheiro tem alma e ele se movimenta, né? Então, a gente precisaria de muito tempo para falar. Mas sobre herança, a herança sempre quer ficar com aquele que a gerou. E a herança, quando chega para nós, caso aquele que a tenha gerado faleceu, né, ela chega como um presente. Eu sou advogada, eu sei que o direito garante, né, essa questão de que é para esse e para aquele. Porém, se você não respeita aquele que produziu a herança, esse dinheiro, ele é quase como se ele fugisse de você. Ele vai embora, ele é perdido. Então, uma boa pergunta quando você tem dúvida sobre o que fazer com a herança ou como fazer. Imagine, coloque uma cadeira extra na mesa na hora da reunião, bem simples. Coloca o dono dela, simbolicamente ali. E aí você verifica, será que todos falariam da mesma forma que falaram nesse teu exemplo se ele estivesse? Duvido, acho difícil. E o que ele desejaria para essa herança? Aí você teria uma solução bem fácil. Às vezes, por 1, por 2, por 3% de uma herança, se perde aquilo que é essencial, o vínculo à família, né? Ou não é que você perde porque o vínculo não é desfeito, mas você se desconecta daquilo que é a tua força. É como se o quebra-cabeça, alguém batesse na mesa e as peças todas se desencaixassem, né? Isso. Porque eu vejo na minha família paterna, olha aí, falando do meu pai de novo. Pai. E aconteceu, eu vi isso acontecer entre os meus tios, né? E é difícil a reconexão entre eles. Exato. Porque justamente o dinheiro, ele tem um poder. E quando acontecem desequilíbrios, né? Que às vezes tem alguém que acaba, né? Também movido por histórias, né? Ninguém faz nada aleatório, né? Mas quando eu me coloco antes do que os que vieram antes, por exemplo, qual o preço que eu pagarei? Provavelmente eu perderei. Se eu exijo uma herança, né? Porque pensa comigo, tem filhos vivos esperando pela herança. Eu não vou responder, só vou fazer a pergunta. No fundo, o que esse filho está esperando? O que precisa acontecer? Será que ele está querendo colocar o amor que ele talvez acha que não teve na quantidade de dinheiro que ele vai receber? Entende? Então, isso é bem sério. E o dinheiro tem alma e tem memória. Então, tem muitas histórias de perdas financeiras que quando a gente vai ver, esse dinheiro veio de uma forma inapropriada, às vezes em gerações anteriores, ou foi alcançado sobre a dor de alguém, ou foi alcançado sobre um grande desequilíbrio. Então, a pessoa ela mesma acaba livrando-se daquilo, porque se torna pesado demais. E falando em dinheiro, até a gente comentou antes do podcast, muitos profissionais hoje acabam buscando alternativas, trabalhos diferentes. E quando se chega na possibilidade de ganhar o dinheiro ou de tu performar melhor, você acaba desistindo. Por que as pessoas, na busca pelo dinheiro, elas acabam desistindo do sonho, desistindo daquilo, ou abrindo mão, né? Não indo para o próximo passo? Qual é a relação delas com o dinheiro? Bom, vou voltar um passo antes, né? A gente falou muito aqui sobre a força que eu ganho, né? Quando eu me reconecto com as minhas raízes. Existe também um outro tipo de dinâmica sistêmica, que é quando eu não consigo ser feliz, não consigo ter um bom casamento, não consigo fazer dinheiro, ficar com o meu dinheiro, apropriar-me por um tipo de lealdade. A gente chama isso de lealdade invisível, lealdade sistêmica, né? É como se essa pessoa dissesse assim: eu amo tanto vocês que eu fico igual. Eu não consigo ficar diferente, fazer diferente. Porque se eu fico diferente demais, é como se eu deixasse de pertencer. Vocês podem ver quantas histórias... Vamos pegar os atletas, que eles têm, às vezes, carreiras meteóricas, né? E eles podem ter uma outra vida. Quantos acabam no final da carreira, no final da vida, voltando lá para aquele lugar de origem, e o dinheiro
que eles fizeram, eles perderam, eles não sabem nem aonde, né? Então, muitos mecanismos, às vezes, de pertencimento à própria família, ou essas lealdades que a gente chama de amor cego, fazem com que a pessoa ou perca, ou na hora que ela está alcançando, ela desiste. E assim ela fica parecida com a família. Então, quando alguém me descreve uma história difícil, eu falo um casamento difícil. Aí a pessoa fala assim, terminei esse casamento, mas encontrei outro homem igual. E aí eu estou no terceiro, outro homem igual. Eu pergunto assim, com quem você se parece quando você atrai e escolhe exatamente esses homens? Via de regra, a pessoa tem a resposta com a mãe, com a avó, com ambas, com todas as mulheres da família. Então, para pertencer, eu fico igual. Também tem uma coisa que acontece quando eu julgo e excluo. Como tem um mecanismo dentro de mim que não permite excluir, porque é uma questão de... é lido como sobrevivência, tudo aquilo que eu excluo e julgo nos meus pais, quando eu vejo, estou repetindo. Igualzinho. Repetindo, né? Então, eu sou obrigado a olhar para eles através disso. Às vezes é um filho nosso. Às vezes é o filho. Para cada família é diferente. Eu tenho uma aluna que ela contou uma história assim, foi tão emocionante, porque ela falou assim, o meu filho tem 4 anos e eu amo ele, assim, eu tenho um amor desesperado por ele, mas eu não sei o que acontece. Quando eu fico em casa com ele, eu não quero ficar. E não faz sentido. Não é falta de amor, eu amo ele. E aí, aquilo soou estranho, algumas pessoas olharam para ela quase julgando, assim, nossa, que mãe, né? E aí a gente foi alinhavando. Fomos refazendo a história dela, até que ela lembrou que a avó, acho que foi isso, a avó ou a bisavó faleceu e uma criança entre 4 e 5 anos também ficou sozinha no sistema. Adoeceu e tipo precisou ser separada da criança, né? E aquela criança ficou sozinha. E aquela criança era o pai ou o avô dela, não lembro exatamente. Então, o que ela fazia? Se a vovó não pôde cuidar do filho dela, eu também não consigo, não cuido do meu. E assim eu digo para ela, vovó, eu, através desse afastamento do meu filho, eu também sofro com você e divido a dor com você. Quando ela viu isso, ela ficou tão impressionada. E aí a gente trabalhei com ela, olhar para o que o amor do avô queria para ela. Será que o amor que da avó queria para ela? Será que essa avó queria que lá na frente a neta ficasse longe do bisneto? Aí ela disse, claro que não. O que o amor deles deseja para você? O que o amor dos nossos antepassados deseja para nós? Então, essa pessoa que você falou, que na hora de alcançar o sucesso, vai para trás e diz, não, eu vou ficar igual a todos eles, ela está cega pelo amor dela. Mas ela não olha para trás. Ela não pergunta, o que vocês desejam que eu faça com a minha vida? Porque se ela fizer isso, nem que seja na cabeça, no coração, o que eles dirão? Pensem em vocês, se vocês olharem para os pais, os avós e bisavós. Vai, sucesso? Vai, boa. Algum deles vai dizer, você tem que ficar aqui igual a mim, vivendo na escassez, do jeito que era quando eu desci do navio lá da Itália. Não, jamais. Entende? Crescimento. Entendo. Não, é porque eu penso que na vida é igual um quebra-cabeça. É né? Um mapa. E a gente vem com uma pecinha e a gente tem, ao viver, vai construindo as outras e vai montando, não construindo, mas vai juntando. E conectando. E pra mim isso faz muito sentido. Por isso que eu acho que eu tô nessa aí há uns 8 anos de buscando, porque a gente sempre quer respostas, né? A gente não, eu no caso. Eu sempre quero respostas. E eu estou apta a fazer isso, sabe? A viver de uma maneira diferente, a olhar para os meus antepassados, para minha mãe, para o meu pai. E eu acho isso incrível, porque realmente vai mudando o nosso olhar sobre a mesma coisa que aconteceu. Exato. Aconteceu aquilo, mas é um novo olhar. Exato. Eu também dizia que meu pai não fazia nada. Gente, depois eu fui lembrando, meu pai me buscava na escola todos os dias. Sabe? E a gente vai fazendo essa retrospectiva mesmo.
E tu vai chegando nas respostas e tu consegue ter um novo olhar sobre as mesmas coisas que nos aconteceram. E aí são os grandes aprendizados que a gente tem. É tão importante isso que você traz, Amanda, porque quando uma pessoa... Pensa em vocês. Quando acontece uma coisa boa, ai, maravilhoso, eu fico no corpo relaxado, tranquilo. Quando acontece um evento que me assusta, um trauma, uma dor, como é que a gente fica? A descarga emocional é muito alta. Então, a nossa memória física, corporal, celular tende a guardar mais o registro do que foi difícil, dolorido e impactante pela descarga de adrenalina, de substâncias que o nosso corpo libera naquele momento. E ele, inclusive, guarda isso como uma preparação, porque isso ameaçou a minha sobrevivência. Então, na próxima vez, eu já preciso preparar-me para tal. E aí, o que acontece? Nós acabamos guardando... Sabe aqueles slides que existiam antigamente, assim? Que a gente passava, fazia as palestras com aquilo? Nós guardamos isso. E todo o resto que aconteceu, mas era gostoso, o corpo nem registrou como informação para ser guardada como defesa, e aí nós esquecemos. A gente esquece as coisas boas e só fica com os traumas, enfim, com as dores. Isso. Real. E vamos supor, eu sou a pessoa que o dinheiro vem a mim, porém eu não sei lidar com ele, eu acabo me desfazendo desse dinheiro e depois é muito custoso para conseguir de novo. Aí eu consigo, o dinheiro vem a mim e eu me desfaço com facilidade. Que pontapé inicial que a pessoa precisa ter para conseguir fazer com que esse dinheiro permeie a vida dela? Que ele seja algo que é abundante na vida dela e que ela não se desfaça. Porque muitas vezes eu vejo e já vi pessoas que parece que tentam se livrar do dinheiro. Isso. Então, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é o seguinte. Bom, número 1. Com quem eu fico parecida quando perco? Todas as vezes perco dessa forma. Com quem eu me pareço? A quem eu estou sendo leal? A história de quem eu repito? Ou às vezes, né? Isso acontece, eu atraio experiências que me fazem perder o dinheiro. Eu julguei alguém do meu sistema que perdeu dinheiro e aí os próprios mecanismos da vida de ordem, pertencimento e equilíbrio estão me mostrando que eu preciso incluir, porque quando eu julgo, eu pratico a exclusão. A exclusão é algo que fere o pertencimento, que é uma lei da vida. Então, se eu julguei e excluí essa pessoa, a vida vai levar-me a encontrar pessoas parecidas ou repetir na minha própria história para, então, honrar esse que eu excluo. A Dani ficou fazendo assim, provavelmente ela imaginou alguma pessoa que sim. Gente. E aí, qual a solução, Ana? A solução é olhar para essa pessoa. Se eu julguei, eu olho para ela e digo, eu sinto muito. Eu sinto muito, foi meu jeito de amar você, eu não sabia, mas agora eu sei. Eu tenho uma nova inteligência, eu tenho uma nova compreensão. Minha mente se abre, né? Eu deixo isso com você e faço um pouco diferente. Eu posso. Porque geralmente é alguém próximo, alguém amado, né? Às vezes, as crianças fazem muito isso, sabe? Às vezes é uma pessoa que foi excluída da família. O pai, o avô, por exemplo, que foi à falência. E todo mundo jogou aquela pessoa no lixo, né? Eu uso essa expressão para deixar bem visual para vocês. E aí, o que acontece? Essa criança nasce e, de repente, ela começa a gostar das mesmas coisas que o vovô excluído gostava, se comporta como tal, começa a falar que quer ser empresária, por exemplo. Vamos imaginar que era um vovô empresário, né? Cresce, fica adulta, numa idade parecida, muitas vezes isso a psicogenealogia mostra, numa idade parecida, quando ela menos nota, ela está vivendo as mesmas perdas. E às vezes a pessoa senta do lado, né? E ela fala sorrindo. Ela fala sorrindo sobre as perdas. Daí eu falo, e você está bem feliz honrando alguém do teu sistema perdendo. E aí ela se dá conta. E é tudo replicar padrões que se você não para olhar, você só continua. Continua, exatamente. Então, o dinheiro que vem, você quer se livrar dele, como aconteceu de um lado ou do outro da família, porque aquilo ali não te pertence, né? Ou porque você não sente que merece, né? Hoje se fala muito dessa coisa do merecimento, né? Mas o que é o merecimento? Quem eu sou? Eu sou filho dos meus pais, né? Então, às vezes, eu me livro do dinheiro também
para não dar o braço a torcer. Porque se eu fico com o dinheiro, sou bem-sucedido, vou ter que olhar para eles e dizer, sabe, o que vocês me deram foi suficiente. Não é que eu venci? Olha só tudo que eu conquistei. Aí eu preciso soltar as minhas armas acusatórias. Algumas pessoas preferem perder o dinheiro do que curvar-se aos pais. Ai, como isso dói, né? Meu Deus. E é muito profundo isso, sabe? É muito profundo. Tudo tá relacionado a como a gente olha os nossos pais, né? Relacionamento. A nossa história, porque é de onde nós... É na família que tudo começa, né? E porque viés que a gente conta a nossa história também, né? Exato. Os vitimistas, os coitadistas. A gente... como eu disse, a dica para vocês, né? Da pessoa que chega da empresa. O que você olha? A mesma coisa a pessoa que só reclama. Vocês devem conhecer pessoas assim. Sim, eu já fui essa pessoa que só reclamava. Faz isso. Sério, Dani? Sério, há alguns anos atrás, quando eu entrei no ramo que eu tô hoje, né, no nicho que eu tô hoje, a pessoa que era meu coordenador um dia me chamou pra conversar e falou: vem cá, as pessoas não param de reclamar do tanto que você reclama, você passa o dia inteiro reclamando, por que você reclama tanto? E na hora eu soltei, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Então, como eu não sei, eu reclamo. Só que aquilo ali veio pra mim de uma outra maneira. Eu comecei a perceber que os outros tinham essa percepção de mim. Então, eu fui, de maneira inconsciente, adolescente pra adulto, fui mudando e tentando melhorar isso. Tanto que hoje eu não gosto que as pessoas fiquem reclamando. Eu fico irritada com isso. Mas eu tentei resolver, tanto que hoje eu me pego reclamando. A gente é ser humano, né? Só que eu tento cada vez menos reclamar, porque é o viés que eu conto das histórias. E me diz uma coisa, Dani. Aquela menina de 4 anos, como é que ela conseguia ser vista pelos pais que estavam tão ocupados com a outra irmã doente? Reclamando. Ai, porque ela rasgou tal coisa. Ah, porque ela pegou tal coisa. Ah, porque tal coisa. Entende? Meu Deus, verdade. Olha só. Voltei lá, verdade? Então, para que isso possa realmente ficar lá, né? Você pode olhar para essa menina que você foi e dizer, já passou. Não precisa mais ser assim. Eu sou uma adulta agora, eu vou me comunicar e vou pedir o que eu preciso. Porque provavelmente você não percebia na época, mas você precisava pedir ajuda, pedir algo para alguém ou pedir orientação, mas você não pedia. Você reclamava porque era o teu mecanismo aprendido lá no teu sistema familiar. No primeiro círculo, nosso aprendizado é aprender a pedir o que a gente precisa. E verifica se você é uma pessoa que é bem fácil para você pedir o que você precisa. Mais ou menos. Mais ou menos. Quanto mais você trabalhar em você a capacidade de pedir o que você precisa, menos você vai reclamar. Pedir ajuda, pedir orientação. Olha o dia de hoje. Meu Deus. Exato, né? Nós somos feitos de histórias. As histórias que nos fizeram. E que fizeram os nossos pais e os nossos avós. Eu tenho agora, recentemente, eu queria me posicionar sobre tudo isso que está acontecendo no país, mas de uma forma, a minha postura é, não vamos excluir nada nem ninguém, né? Tudo faz parte. E se a vida permite que faça parte, faz parte. E tá tudo certo. E eu vou fazer o melhor naquilo que me compete. Porque, olha só, eu quero ser uma pessoa iluminada? Ótimo. Respeito meus pais, respeito meus irmãos ali, primeiro círculo, ok. Pago minhas contas, os meus boletos, ok. Então tá bom. Porque tem muita gente iluminada, tem muita gente lutando por todos que não paga suas contas. E aí acredita que o outro, a empresa que vendeu o item para ela, é responsável porque ela tá lá lutando pelo bem maior. Epa, aí tem um problema. Aí tem algo. E aí, quando eu fui me posicionar, comecei a me escrever. Eu escrevo muito, adoro escrever. Começava a escrever em verso. Deu assim, Ana, é um texto. Só vinha os tais dos versos. Mas ficava bonitinho e era tudo rimado. De vez em quando me acontecia isso. Eu gosto de poesia. Postei assim mesmo. O meu irmão me manda um áudio, meu irmão mais velho. Ana, adorei o teu texto. Foi a coisa mais sensata que eu ouvi nos últimos dias. Me lembrei muito do seu Ivo trovando para nós desde que a gente era pequena. Olha aí. Me caiu um tijolo na cabeça. Como que eu não pensei nisso?
o meu pai, desde que a gente era pequeno, ele começava a cantar os versos da infância dele, porque ele é gaúcho, né? Trovando e cantando o rim. Até hoje ele lembra, gente. E ele era muito atuante na política no nosso município. Então, quando eu entro nesse campo, no tema da política, as minhas memórias fazem o quê? Puxam o meu pensar, o meu ver a vida através de versos. Ali eu sabia que era o meu pai falando. Aí eu vi, era o meu pai falando através de mim. Olha a conexão, gente. Muito. E ele é muito a pessoa mais ecológica e mais... O coração mais incrível que eu conheço é do meu pai. Ele anda pela rua, se ele vê um lixo, ele recolhe. Teve um dia que eu tava fiz uma live. E tinha muita gente naquela live, naquele dia. Não sei o que aconteceu. Adivinha o que acontece? Entra a minha mãe. E aí as pessoas, Ana, tua mãe tá na live. Falei, nossa, mãe. Aí eu fiz um agradecimento e contei um pouco da história dos meus pais, né? Ali para aquelas pessoas. E a minha mãe disse assim, e tu nem acreditas que o teu pai tá aqui vendo comigo? Nossa! Aí eu me emocionei. Nossa, eu me emocionei muito. Porque ele não tem nem celular, meu pai, né? E aí... No dia seguinte, ele veio na minha casa e eu sei que ele veio para me abraçar, né? Ele veio na minha casa, ele cuida do meu jardim e ele veio e disse assim, tu nem acredita o que aconteceu, tu falou que eu era um ecologista e tudo mais. No dia anterior, vou te contar o que eu fiz. Eu passo toda vez lá em Santo Antônio de Lisboa e alguém jogou uma porta de vidro toda quebrada, um blindex, na rua. E eu passo lá toda vez e fico vendo aquilo. Pois ontem eu disse, vai ser hoje que eu vou juntar isso tudo. Ele parou o carro dele, ele pegou as ferramentas dele, ele juntou todo o vidro e levou na Concap. Ele não mora lá. Ele não sabe quem fez. Não foi ele que fez. Mas, se está no caminho dele, ele vai fazer a parte dele. Que atitude, né? Ninguém tava vendo, ninguém tava filmando, não fez nenhum story. Não era pra provar e pra mostrar nada pra ninguém, né? Entende? É dele. Então eu aprendi isso vendo meu pai. Ele nunca falou para nós isso, mas eu aprendo vendo. É isso, eles se expressam através de nós. E uma grande lição dessa tua história agora é justamente o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando e o que as pessoas fazem quando estão sendo observadas. Porque algumas pessoas, elas acabam fazendo algo ou se dando o seu melhor só se alguém estiver vendo. Porque se não tiver ninguém por perto, eu vou fazer de qualquer jeito. E eu hoje me preocupo em entregar o meu melhor independente de quem esteja vendo. É para o outro, que daí eu trouxe muito do servir da minha mãe, que eu trago no meu coração. Então eu tento fazer o melhor para qualquer pessoa que eu estou servindo, sabe? E só que existem pessoas que não, né? Exato, exatamente. Isso que você está falando do servir é tão incrível, porque eu brinquei antes, né? Quem nos serve a primeira vez, nossa mãe. Então, quanto mais eu estou conectada com essa força do feminino que veio através dela, eu sei servir a outra pessoa. E quanto mais eu sei servir o outro, não é abrindo mão de mim, mas sem ter necessidades. Eu não preciso de você. Eu estou servindo você. Eu consigo ter muito poder pessoal. Agora, aquelas pessoas que elas precisam ser validadas, aceitas, reconhecidas. Não fala com voz um pouco mais alta comigo que eu fico magoada. E etc. Essa pessoa, como ela vai servir? É mais difícil, ela tem menos poder pessoal. Ela quer ser servida, né? E isso que as pessoas não entendem. Então, quanto mais poder pessoal eu tenho, de alguma forma eu estou na postura de quem necessita menos validação, menos avaliação. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Cara, é isso. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Então, aqui não se trata de mim, do meu ego. Eu estou aqui para oferecer algo a você. Essas pessoas são as pessoas que têm poder, que fazem coisas grandes. Coisas extraordinárias, né? E aí, às vezes, tem gente aí tentando achar essa fórmula da coisa extraordinária e esquece de fazer o primordial. Fazer o simples. Ou, por exemplo, eu monto um negócio. Para que você quer fazer esse negócio? Eu quero fazer dinheiro. Hoje ninguém mais se deixa levar por uma proposta tão pequena, tão pobre, né? Então, não se trata de fazer dinheiro. O dinheiro é uma consequência.
Ele não pode ser a minha causa. O dinheiro é o que vai equilibrar a minha contribuição. Quanto mais pessoas eu alcanço e ajudo, é claro, qual é a compensação? O resultado financeiro. Quanto mais problemas eu resolvo para mais pessoas com menos recursos, né? Porque os recursos são escassos e limitados, mais eu serei compensado. É simples. E isso é muito incrível, porque a gente trabalha com vendas e por muito tempo eu ajudei a desenvolver vendedores. E enquanto eles estavam buscando apenas o ganho financeiro, eles não tinham, algumas pessoas não tinham sucesso, não conseguiam passar por algumas etapas que eram importantes. E aqueles que entendiam que quanto mais eu fizer pelo outro, o dinheiro vai se tornar uma consequência daquilo, mais ele tem um ganho rápido, ele chega, ele atinge os resultados que ele quer. Então, eu canalizar minha busca pelo dinheiro acaba me limitando, porque eu não estou servindo, eu não estou fazendo pelo outro. Agora, se eu faço pelo outro e o dinheiro se torna consequência daquilo, ele vem em abundância pra gente. E eu sou capaz de usufruir dele, daquilo que ele me proporciona, né? Cada vez fica mais claro sistemicamente pelas consequências que toda vez que para que eu e você ganhemos, ela tem que perder. Isso tem consequências, nem que seja numa geração futura, mas terá. Então, qual que é o modelo? Você ganha, eu ganho e você também. Toda vez que existe um prejudicado numa relação em que nós ganhamos, liga o teu alerta, porque isso trará consequências mais à frente para quem é para o responsável. Essa é uma postura ecológica de viver. A ecologia não está só fora, está nas nossas relações também, né? Como que eu tenho relações saudáveis que não me adoecem? Muitas pessoas, às vezes, fazem muito dinheiro às custas de sofrimento. De repente, um filho adoece. De repente, ela mesma adoece. Sistemicamente, sempre acontece uma compensação. Sempre. É uma lei da vida. Equilíbrio. E você contou na tua história que você chegou na tua exaustão do trabalho porque você não usufruía também de tudo, né? Eu tinha essa culpa porque eu tinha pena da minha família, dos meus pais, por eles terem uma vida simples, né? E um dia meu pai olhou assim e disse: mas quem você pensa que você é para achar que a tua vida é melhor que a minha? Eu vivo do jeito que eu quero. Eu atendo os clientes que eu quero. Eu como o que eu quero. Eu vivo do jeito que eu escolhi. E cada um tem o direito de fazer a mesma coisa. Então, ali eu vi a minha arrogância, né? Porque daí a gente quer transformar o outro na nossa visão. E não a visão dele. Gente! Então, assim, foi um grande aprendizado. Assim, tem umas histórias, né? Tanto eu como o meu irmão, né? A minha irmã também, né? A gente foi progredindo e a gente decidiu que a gente ia comprar um carro novo pro meu pai, né? E sem saber e tal, etc. E eu não sei como a coisa vazou. Então, eu acho que a minha mãe pensou assim, eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa porque eles vão se decepcionar. Eu vou dar um spoiler. Quando meu pai ficou sabendo, ele ficou muito bravo. Ele disse: vocês acham que eu não compro um carro novo porque eu não tenho dinheiro? Eu não compro porque primeiro esse anda e segundo, o que vão fazer com o lixo desse carro? Eu ainda não sei, eu ainda fico nesse dilema. Então ele tinha uma preocupação ecológica e etc. E ainda ele conseguiu um comprador para esse carro dele antigo, uma pessoa que usaria. E ali ele também me ensinou, sabe? Qual era o meu lugar. Ele falou: eu não preciso de nada. Eu preciso que vocês cuidem bem da vida de vocês. Eu preciso que você fique bem, que você fique saudável, que você faça o que você gosta. E não deixa ninguém passar por cima de ti. No final, ele falou todo poético. E não deixa ninguém passar por cima de ti. Né? A coisa do pai. Tipo, coloque limites. Saiba dizer não. E ele sabe fazer bem isso, Muito bem. Vamos aprender? Poucas palavras. O meu pai não é de muitas palavras. Ele fala mais quando ele trova nos versos, então aí ele solta, né? Mas eu compreendi, né? Qual que é o meu lugar? Entender qual é o seu lugar, né? Em cada sistema onde eu estou. Então você vai praticando isso. Qual é o meu lugar na minha família? Lá no primeiro círculo, em relação aos meus irmãos. Eu chego no trabalho, eu tendo a saber. Todas aquelas pessoas que chegam no trabalho, às vezes sabe aquela pessoa que chega e acha que vai ter que fazer tudo sozinha?
tudo. Não tem a pessoa assim que chega igual um furacão. Na verdade, essa pessoa, quando foi criança, provavelmente ela tinha que fazer tudo em casa. Ela carregou muita coisa. Ela aprendeu assim. E aí ela tende a sair do lugar dela no mundo do trabalho. Às vezes porque os pais eram doentes, o pai faleceu. Às vezes as famílias falam, agora você é o homem da casa. Por exemplo, né? Ou agora você vai cuidar dos teus irmãos. Então essa pessoa aprendeu a colocar muita responsabilidade sobre si. E aí ela chega, e se ela for ingênua e tiver do lado dela um tomador, essa pessoa vai se aproveitar muito. Ela vai estabelecer uma relação muito abusiva. Ela vai permitir que os outros abusem dela. Ela se acostumou a fazer demais. E por que a gente faz demais? De novo, para ser amado. Daí entra no ciclo, né? De novo, exato. Para ser amado. Boas perguntas faz você ter novas visões. Aí entra no ciclo e você se vê... E repete. Você se vê leal a algo que você nem, às vezes, está percebendo que é, né? Exato. Porque existe uma consciência pessoal. Ela seria do tamanho desse copo. Não sei se as pessoas estão vendo um copo d'água. Minha consciência pessoal, minha vida, minhas coisas, minhas ideias, eu. Acontece que isso daqui está dentro desta sala onde nós estamos, que é a consciência do clã. Então eu acho que estou decidindo aqui dentro desse meu copinho, mas esse copinho está dentro dessa sala. Eu não sou tão livre. Aliás, eu sou muito mais leal do que livre. Primeiro a lealdade, depois a liberdade. Então, eu, vocês, quem está nos ouvindo, todos nós fazemos muito mais do que imaginamos para pertencer, movidos por essa consciência do nosso clã. E quando a pessoa não quer fazer parte? Por exemplo, ela está no ambiente, ela se exclui do ambiente. Eu não quero fazer parte disso, eu não sou parte. Eu estou aqui, porém eu não faço parte. Se eu estou num time de vendas, eu não quero fazer parte da meta. Eu não quero participar disso, eu não quero... uma pessoa que já na família não se sentia pertencente. Ou ela, por exemplo... Às vezes acontece um bebê que não pôde nascer na família, né? Ele é um filho daquele casal e é irmão de, digamos, uma família, um casal, que teve 3 filhos, mas um deles não nasceu, a gestação aconteceu algo, esse bebezinho não nasceu, ele faleceu, né? Então, são 3 filhos. Às vezes, a família, porque doeu demais, acaba não contando essa criança que não nasceu, esquecendo dela. Um desses irmãos pode sentir-se conectado com essa falta, porque é uma exclusão. E sempre uma criança vai fazer um movimento para trazer de volta o excluído. Então, ele começa a se comportar como alguém que está fora do sistema familiar. Ele se sente fora sempre, principalmente se ele nasceu depois desse bebezinho, né? Imagina, o primeiro nasceu e está... adulto vivo. Aí o segundo filho, o bebezinho, não pôde nascer. E nasce o terceiro. Esse terceiro, ele pode sentir-se inadequado, porque ele sente assim, nossa, eu só nasci porque meu irmão não ficou, senão nem sei se eu teria nascido. Mas aí a leitura parece que eu tirei a oportunidade dele, que eu tirei o lugar dele. E às vezes, se essa criança não é contada, né, não é incluída na família, ele começa a sentir-se fora como ela. Quase como, bom, aqui tem esses 3, né? Meus pais e meu irmão. Eu vou ficar lá do ladinho do meu irmãozinho excluído. Eu fico lá com ele e me afasto. Aí você contrata essa pessoa super competente e tudo. Ele chega na empresa, ele não consegue conectar, fazer parte. Porque ele tem, dentro dele, ele tem uma busca por um excluído. Então, com o comportamento dele, ele sintomatiza isso, sabe? Por isso que a gente fala, né? Vocês trabalham com um time grande. Quanto mais vocês, como líderes, puderem criar um sistema que receba bem as pessoas para que elas possam pertencer, que elas tenham um lugar muito claro, que exista uma ordem entre quem veio antes e quem veio depois, que exista equilíbrio, mais você permite até a essas pessoas poderem trabalhar esses sentimentos nelas. Às vezes, o mundo do trabalho nos ajuda a curar uma ferida assim. Porque é um sistema que tem
um jeito de engajar a pessoa que mesmo que eu traga em minha ferida da exclusão, esse time é tão assim que ele vira quase a minha família e ali eu aprendo a pertencer. E eu tenho uma memória nova. Quase, a gente poderia dizer, quase uma empresa que ajuda a curar as pessoas, sabe? Nesse jeito que tudo é organizado, que as responsabilidades são organizadas, os lugares, a clareza, quem é quem aqui, a quem você se reporta, quem lidera, sabe? Isso tudo é bem muito importante, né? Fez sentido? Muito. Fez sentido para essa pessoa que você lembrou? Muito, meu Deus. Não, e se deixar, a gente vai aqui, ó, esse papo não acaba hoje, porque tem muita coisa. Ô, Ana, tem muita gente ouvindo a gente e que com certeza fichas estão caindo, insights estão acontecendo, que estão se identificando pelas nossas falas e querem sair disso tudo, dar um primeiro passo. Por onde elas começam essa busca de se conhecer e de entender o lugar delas no sistema? Começa no primeiro círculo do crescimento lá da nova inteligência, né? Concordando é com o cuore, né? Com o coração. Eu concordo com aquilo que foi. Isso não é uma coisa assim, como a gente diz, acomodada. Não é nesse sentido. Tem a ver com concordar com a realidade. Isso foi o que foi possível para mim. O que eu trago disso tudo, dessa minha história? E como eu posso honrar essa vida que veio de tão longe para mim? Alguns cruzaram o Atlântico. Alguns viveram acorrentados, foram açoitados. A gente tem que falar disso, né, aqui no Brasil. Sim. Nós estamos no Sul, não é tanto a nossa história, mas no Brasil é uma história de muita dor. Alguns abriram mão da sua terra. Muitos pagaram o preço. E se você olhar para você assim, como alguém que recebeu tanto, de tantos que você nem conhece, para que hoje você estivesse aqui, nesse lugar, vivendo, respirando esse ar, vivendo essa vida, você vai perceber como tudo é sagrado. Esse dia é sagrado. E aí você se curva, né? Agradece teus pais, deixa eles em paz. Fala para eles que foi suficiente, toma a tua força e começa o teu caminho. Começa a adultecer. Não sei, eu tenho que procurar no dicionário se existe. Se existe ou não esse verbo. Se não existe, já criou. Está sendo inventado tantas palavras e hoje em dia, né? Está sendo, né? E aí você constrói o teu caminho sobre tudo que você recebeu. É muito leviano e é muito pequeno você criticar, julgar, reclamar, sendo que você está pisando nesse solo que eles prepararam para você. Que lindo. Esse é o começo. E a partir disso, tudo vai se movendo, como a árvore, né? Com o tempo, passo a passo. Mas aí você nota como você ganha força, como você ganha vivacidade, como você ganha beleza, como você faz mais dinheiro, como você encontra um bom homem ou uma boa mulher para dividir a vida com você, criar um projeto de vida com você. É assim que a vida vai florescendo. Ai, que incrível, gente! Você é uma profissional, uma mulher que traz essa energia, essa coisa de... eu gostaria e quero um dia ter a oportunidade de ficar te ouvindo por horas. Tem o curso dela, bora! Exatamente, tem essa possibilidade disso acontecer. Então conta pra gente onde é que as pessoas podem te encontrar e encontrar do teu curso, Ana. Sim, então eu tenho o meu Instagram, sou bem ativa, tenho um conteúdo muito, muito rico, tenho certeza que vocês, assim, os primeiros passos vocês já vão poder ter lá, né? É @AnaGarlett, bem fácil. O Garlett parece difícil, mas é Garlet. Eu tenho também um canal no YouTube, onde eu tenho alguns materiais, alguns conteúdos em vídeo. Todo ano eu faço uma imersão aqui em Florianópolis, são 3 dias, onde eu trabalho o resgate da própria força, o retorno ao próprio lugar. Como que eu posso realmente pegar na minha mão a minha vida, pegar todos os meus recursos. E aí, nesses 3 dias, a gente faz exercícios sistêmicos, a gente faz constelações, eu compartilho os conhecimentos, é um pouco do que a gente viu aqui, né? Mas eu trabalho com cada uma das pessoas que está lá buscando ajudá-la a encontrar o que realmente dói. O que essa ferida precisa, né? Qual é o unguento, qual é o medicamento? Ok, e agora como que você vai
como que você segue em frente, como que você vive da melhor forma possível esse presente que você recebeu, que é a sua vida, a sua história, seu talento, seu dom. Gente, a gente vai deixar aqui na descrição o contato da Ana. Se inscrevam, consumam o conteúdo dela, porque essa jornada de transformação e de autoconhecimento é poderosa na nossa vida, né? E as histórias são maravilhosas. As histórias são maravilhosas de transformação e de descobertas. Isso é muito bom. Tu dá o sim e percorrer, o caminho é longo e não acaba, gente. Ainda bem, né? Claro, Ainda isso bem. Que é maravilhoso. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos imperfeitos. O perfeito é aquele que está acabado, né? Então, pensando assim, que bom que ainda somos imperfeitos, que amanhã tem mais coisa e depois. É isso. Ana, muito obrigada pela tua participação, pela tua entrega, por contar tanta coisa, contribuir com tanta coisa rica pra gente. Eu também agradeço a confiança, a disponibilidade, o carinho, o amor. Rolou muito amor aqui hoje, né? E vou esperar vocês me seguindo lá no meu Instagram. Sempre na minha bio tem o que está ativo, né? Os cursos, a imersão. E eu tenho certeza que você mergulhando nesse caminho sistêmico, você vai transformar a sua vida. Espero vocês também. Vou deixar. Amanda, onde que as pessoas te encontram? No Instagram, a M Medeiros, e também no Instagram do Elas Fazem. Muito bem. E se você quer saber mais de mim, @Dani Guzzo, e também aqui no Elas Fazem. Esse é um canal para ajudar a sua jornada de autotransformação, de autoconhecimento e desenvolvimento. Nós acreditamos que mulheres que se apropriam da sua história fazem um movimento de crescimento e iluminam a vida de outras pessoas e de outras mulheres. Então, se você acompanhou esse conteúdo até agora, compartilha esse canal, deixa seu like e se inscreve, que teremos novas histórias incríveis para compartilhar com você. Porque elas fazem muito bem feito e fazem acontecer. Gente, amei!